De volta já aqui com Bem Assim, olha só pessoal, no dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa e muito tem se falado sobre o processo de envelhecimento e longevidade. Você sabia que o fisioterapeuta ele tem um papel importante nessa fase da vida? Quem vai explicar muito mais pra gente agora aqui no estúdio é a fisioterapeuta Michele Fontes. Seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, Belíssima primeiramente. Sempre! Obrigada. Agradecer o convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, a longevidade. Eu que agradeço a sua presença, inclusive quero até lhe parabenizar. Recentemente, dia 13 de outubro, estávamos conversando, antes de começar aqui a entrevista ao vivo, foi o dia do fisioterapeuta, Isso. Então parabéns, viu, Michele? Muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Vamos lá, vamos começar. Como é que se dá a atuação do fisioterapeuta com a pessoa idosa, quando ela já está com uma idade mais avançada? Acho que a gente pode começar falando sobre longevidade. Perfeito. Então, a gente tem visto aí, já era falado anteriormente, que a população estava cada vez mais se tornando longeva e isso hoje é uma realidade. Então, e esse entendimento de que longevidade e envelhecer são processos naturais, Então, isso precisa ser normalizado. Entender que quem vive muito vai passar por esses processos, Então, o processo de envelhecimento, como eu falei, ele é natural e ele vai afetar todo o nosso corpo. Então, todos os órgãos, sistemas, eles vão passar por esse processo. Aqui a gente vai puxar um pouquinho mais para o sistema osteomiarticular, Então, ossos, articulações, músculos, e isso tem um impacto na funcionalidade das pessoas no envelhecer. Lembrando que existe o processo natural e o que a gente chama de patológico, que é o adoecimento. Então, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o natural, Então, que são perda da qualidade óssea, a diminuição da quantidade de fibras musculares, A questão também de equilíbrio que tem a ver com o que a gente chama de propriocepção, que são sensores que nós temos, para nos dar direção, impacto, enfim. E isso vai sofrendo uma alteração, E pode levar, dependendo de como é a vida dessa pessoa, a algumas alterações e adoecimentos. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que é completamente sedentária, esse impacto vai ser maior. Se essa pessoa ela é ativa, faz exercícios, tudo isso é minimizado. Então, não sei se você lembra que quando eu vim aqui da outra vez, eu falei, que nós somos feitos para o movimento. Então, é importante que as pessoas estejam em movimento para minimizar essas perdas. E a fisioterapia entra aí nesse estímulo, potencializando esses ganhos, mantendo esse indivíduo, essa pessoa, o mais funcional possível, o mais independente possível. Existem estudos aí que falam sobre as perdas, por exemplo, com relação ao poder de contração dos músculos, Os membros inferiores, eles são mais impactados e a gente usa tanto os nossos membros inferiores, nossas pernas, quadril, enfim, os pés, só que a gente usa de forma muito automática e não pensa, mas para eu sentar aqui e eu levantar desse sofá, eu preciso de força, Então, se eu vou perdendo isso, o simples ato de sentar e levantar de uma cadeira, de um vaso sanitário, Isso é impactado no meu dia a dia, impacta diretamente, porque a gente senta e levanta o tempo inteiro, a gente precisa se locomover, a gente precisa de equilíbrio para isso, E os músculos têm esse papel super importante. Quando a gente pensa em articulações, então articulações são as juntas, Então o encontro desses dois ossos, essa articulação ela também pode sofrer, ela também não, ela vai sofrer o impacto do processo de envelhecimento natural. Então, na articulação, a gente tem cápsula, a gente tem a cartilagem, que é o que recobre os ossos, e ela vai passar por um desgaste natural. Algumas pessoas, principalmente se elas forem ativas, esse desgaste ele vai passar despercebido, não vai ser o que a gente chama de sintomático, não vai ter dor, não vai ter rigidez. Sim. Mas se a pessoa, nesse processo, ela é sedentária, ela tem um sobrepeso ou a própria obesidade, isso vai gerar um impacto e pode provocar dor, rigidez nessas pessoas e impacta diretamente na funcionalidade. Então, que seria o que a gente chama do patológico, do adoecimento. A gente tem o processo natural,
né, que é o desgaste sim da articulação, mas algumas pessoas, elas podem evoluir com a osteoartrite, que seria o adoecimento da articulação. Tá. Não tem como a gente falar em longevidade sem falar em envelhecimento e esse envelhecimento com qualidade, né? Perfeito. Assim, de vida. Isso. O que você indicaria para que essa pessoa idosa ela possa ter uma longevidade e nesse processo ela também possa ter uma boa qualidade de vida? Nós estamos envelhecendo, eu lembro né? agora, nesse momento. né? Eu até tinha um professor que ele dizia, olha, nasceu, está envelhecido. Né? Mas é isso, exatamente. Né? E se a gente toma de forma precoce, né, alguns cuidados com relação ao nosso corpo, esse impacto com certeza vai ser menor no avançar da idade. Isso é inegável, né? Está comprovado aí diariamente, a ciência nos reforça, né, a importância da tomada desses cuidados. Então, cuidados com a alimentação, com sono e exercício físico, né? Então, de forma preventiva, se movimentar, se exercitar, fazer exercício. Sempre é tempo, eu sempre falo, o melhor dia é hoje, não é verdade? O melhor dia é hoje. Não é porque eu não comecei lá quando eu era jovem que me impede que eu comece hoje. Eu preciso começar. O primeiro passo precisa ser dado. O melhor dia é hoje. A gente vai colher os benefícios disso. É perfeito você falar isso, porque que a gente muitas vezes faz assim, né, faz essas junções de que a pessoa idosa ela não pode realizar exercício porque ela não pode fazer esforço, porque ela tem que se preservar. E aí chega a Michelle aqui e fala assim, ó, não é isso não, viu? Não. Não mesmo, né? A gente precisa se movimentar. E isso precisa ser entendido que sempre é tempo. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um senhor que começou a fazer exercícios aos 97 anos, musculação. Caramba. E os ganhos dele, né, funcionais, sendo mostrados ali no dia a dia. E é a prova de que sempre é tempo. Então, não fique, né, nessa, eu não fiz lá, vou fazer agora, tem que fazer agora, porque os benefícios, eles serão colhidos. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na articulação, na degeneração articular, que está ligada ao processo de envelhecimento, e mais uma vez, nem todo mundo vai ser sintomático, vai ter dor, vai ter rigidez, certo? Sim. Viveu muito, vai ter um desgaste da articulação, é natural. Mas algumas pessoas cursam com artrose. E aí, essa degeneração sintomática que pode provocar dor, rigidez, precisa fazer fisioterapia, né? Para tirar desse quadro mais agudo, devolver funcionalidade para a articulação. E aí, essa pessoa dá continuidade, mantendo com exercício físico. Algumas pessoas podem não ter resultado, porque muitas vezes procuram de forma tardia, a degeneração articular está muito grave e aí ela precisa, né, evoluir para uma cirurgia, uma substituição por uma prótese, por exemplo, é uma possibilidade, né? Então existe um estigma, vai fazer uma cirurgia, né, vai substituir? Não, se for bem indicada, né, quem vai fazer esse acompanhamento e junto ao paciente decidir se vai ser realizada é o ortopedista, sim, certo? É o cirurgião ortopédico quem faz essa cirurgia e após vai para a reabilitação também. Então, a gente tem a situação do paciente que vai ser reabilitado, vai evoluir bem e vai seguir a vida dele normalmente. E a gente tem alguns casos, né? São poucos, não é um volume grande, mas que tem um processo degenerativo articular muito mais grave, que não responde bem, né? Quando tratado de forma adequada pela fisioterapia, o que a gente chama, né, do tratamento padrão ouro, que envolve, acima de tudo, o exercício, aí ele não evolui bem e junto ao ortopedista isso vai ser decidido se vai ser interessante para esse paciente passar pelo procedimento aí de substituição da articulação por uma prótese, que é a artroplastia. Tá. Aí, aproveitando, né, que você falou da artroplastia, a gente teve recentemente, né, um assunto que ficou bastante em alta, porque ficou bastante sendo falado sobre a artroplastia total do quadril que foi feita no presidente do nosso país, o presidente Lula. Vamos explicar um pouquinho o que é isso? Vamos lá. A artroplastia total de quadril é essa substituição da articulação do quadril por uma prótese.
né? No caso, quando é total, nossa articulação do quadril é o osso do fêmur e o osso, né, da pelve. Sim. Ele se articula dessa forma e há a substituição desses dois componentes, que a gente chama de acetábulo, que é o copinho, e o fêmur, a cabeça do fêmur. É porque teve um desgaste. Isso, vai ser preciso exatamente. fazer essa... Na situação, né, que você exemplificou, foi uma artrose severa. Então, certamente, ele tinha muita dor, rigidez, né, que é um quadro muito clássico da osteoartrite, e isso não conseguiu mais ser controlado com a fisioterapia, que a gente chama de tratamento conservador. E aí ele evolui, isso impacta na funcionalidade. Sim. Então, certamente no dia a dia dele, ele estava tendo prejuízos, né? Então, por ser uma pessoa pública que precisa estar em muitos eventos, certamente ou ia sentindo dor, né, utilizando medicamentos, ou às vezes nem controla mais com essas medicações. Deixa de fazer algumas coisas, né, de cumprir alguns compromissos, fazer algumas coisas no dia a dia. Isso aí é um impacto que a gente chama de funcional, né? Então, é um processo, né, articular que gera dor, rigidez e que está comprometendo a realização das atividades de vida diária e profissional dessa pessoa. Okay. E aí foi feita a indicação para fazer a cirurgia. Quando foi feita essa substituição, até foi falado, como é uma pessoa pública, né? Então, os boletins eram diários e aí mostrou, tanto que no primeiro dia ele já estava andando, a fisioterapia é feita imediatamente. Bem avançado, sim, né? E o resultado funcional é muito bom, né? Então, se o procedimento corre tudo bem, que é um procedimento que é seguro e faz uma fisioterapia, né, de forma adequada, o resultado funcional é muito bom. Então, normalmente esse paciente, ele já sai, né, o que os cirurgiões, eles falam, né, quando a prótese é cimentada, que ele já poderia descarregar o peso logo que sai da cirurgia, né? São outras questões que levam o paciente a ter um pouco de medo, de cautela para encostar o pé, né, descarregar esse peso, mas ele já pode andar, ele usa auxílio, né, de algum dispositivo Sim. auxiliar para marcha, um andador, muletas, né, vai depender de como foi o treino pré-operatório dele, mas o mais comum, né, por ser uma pessoa idosa, são os andadores, mas ele já consegue andar, já consegue ir descarregando peso e vai evoluindo com a fisioterapia. Tá. No caso dele, né, foi divulgado que foi devido à artrose já avançada. Isso. Para quem não entendeu ainda, o que é artrose, Michele? Vamos lá. Vamos voltar lá para a articulação, né? Para as juntas, né? Que é mais conhecida. Então, vamos à do joelho, que é muito acometida, né? As principais articulações acometidas, né? Dos membros inferiores, joelho e quadril. Homens mais quadril, mulheres mais joelho. Então, o joelho, né? Então, é o osso daqui da perna com o da coxa, o encontro. E esses ossos, eles têm uma cartilagem recobrindo. Então, com o tempo, né? O desgaste natural da cartilagem, e isso em algumas pessoas pode ser um processo muito mais grave, chegar a desgastar completamente essa articulação, essa cartilagem, e atingir o osso, por exemplo. Caramba. E junto a isso tem outras alterações em outras estruturas, porque a articulação não é só o osso e a cartilagem. Então, eu tenho cápsula que envolve, né, que recobre essa articulação, protege, dá estabilidade. Eu tenho líquido dentro dessa articulação e todas essas estruturas, elas começam a sofrer por conta desse processo degenerativo. Não é só a cartilagem. Sim. Então, eu posso ter cápsula acometida, o líquido muda a sua composição, ele fica mais viscoso, hidrata menos, vai perdendo a sua função de hidratar a cartilagem. E esse conjunto, né, tem os músculos também que estão ali recobrindo a articulação, enfraquecem. É um ciclo muito vicioso, leva à instabilidade, que leva a maior sobrecarga mecânica, se movimenta menos, às vezes ganha mais peso porque está se movimentando menos, é mais sobrecarga, e aí eu perpetuo esse ciclo vicioso que desgasta mais essa articulação e vai aumentando essa degeneração. Por isso que é importante a fisioterapia entrar, né, o tratamento fisioterapêutico ser precoce, porque Sim. eu consigo parar esse processo, eu consigo interromper e aí ele estaciona. E eu faço a manutenção, eu trato a forma mais aguda, faço a estabilização e a pessoa dá continuidade, fazendo a manutenção dos ganhos com a fisioterapia, com exercício físico, principalmente, gente, musculação.
principalmente. Às vezes você fica aí com preguiça de ir para academia, a academia tem benefícios, viu? Com certeza, só benefícios, viu, gente? Eu sou uma grande defensora aí da prática de atividade física, especialmente sob supervisão profissional da educação física. Muito bem. A artrose, ela só vai acontecer em pessoas idosas? Ou não necessariamente? Não. Existem estudos que já mostram, assim, pessoas com 40 anos que já podem ter alguma degeneração, né, articular. Não necessariamente ela é sintomática, ela seria caracterizada como osteoartrite, né? Então, por quê? Porque faz parte do envelhecimento. Certo. Às vezes, eu tenho uma atividade, por exemplo, alguns atletas, eles têm algumas articulações que são mais sobrecarregadas. Pode ter um desgaste. Não necessariamente ele vai ter dor, mas ele pode ter um desgaste, né? E outras pessoas, às vezes a história familiar de degeneração articular também pode contar um pouco e leva aí a esse aparecimento do desgaste, mas não necessariamente ele tem dor. Mais uma vez, faz parte do processo de envelhecimento. O que é mais comum a partir dos 50, 60 anos é que ficam mais evidentes essas degenerações articulares. Certo. Sinais e sintomas aí para o pessoal ficar bastante alerta. Isso. Só reforçando mais uma vez, né, a degeneração articular faz parte do processo de envelhecimento. Quando ela se torna sintomática, dor na articulação, né? Principalmente quando há movimento e descarga de peso, então às vezes é subir e descer uma escada, é abaixar para pegar alguma coisa que esteja mais baixo, rigidez articular, então principalmente quando passa por períodos mais prolongados na mesma posição. E o que é muito comum, quando acorda, né? Então vai mexer, sente que a articulação está mais rígida, mas essa rigidez ela não ultrapassa os 30 minutos, porque quando começa a movimentar o líquido que está dentro da articulação, ele começa a lubrificar a articulação, os tecidos começam a ser mobilizados, né? Músculo, cápsula articular, e isso vai diminuindo. Pode haver crepitações em algumas pessoas, e só reforçando, crepitação não é sinônimo de artrose. Existem pessoas, a crepitação, só para explicar, é aquele barulhinho que faz na articulação quando a gente mexe, né? Então, algumas pessoas podem ter e não têm artrose, mas é um achado muito comum em quem tem artrose. Então, essas seriam as principais. Tá. Prevenção, exercício físico, fortalecimento. Ótimo, tá vendo? Já deixei o recado, já deu certo. Não tem outro caminho. A prevenção realmente, para minimizar todos esses efeitos, né, que o processo de envelhecimento natural traz para o nosso corpo, é o exercício físico. Então, é fazer exercício de forma regular. Muito bem. Se precisar de tratamento, fisioterapia, né? Isso. Em alguns casos, infelizmente, se for mais grave, vai precisar passar por uma cirurgia. Isso, né? Primeiro, sempre é tentado o tratamento fisioterapêutico, né? Padrão ouro, que a gente chama. Então, é o tratamento que é feito com exercícios. Não tem como você tratar, reabilitar uma pessoa que tem osteoartrite sem fazer exercícios em algum momento do tratamento, tá? Então, é tentado durante um período, observa-se se há evolução positiva desse paciente. Não havendo, ele vai retornar para o ortopedista que o acompanha para definir qual será a conduta. E uma delas, né, que é possível, é a artroplastia. Quais as dicas ou a mensagem que fica, então, para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Movimentem-se, gente. Lembra que eu falei aqui, né? Movimento gera movimento, né? O movimento cura e nós fomos feitos para o movimento. Então, só tem benefícios, Mara, quando a gente faz exercício, né? Então, preventivos e quando há necessidade de passar por um processo de reabilitação, os exercícios eles devem fazer parte, né, desse tratamento. E quando o paciente recebe a alta fisioterapêutica, ele deve dar continuidade fazendo exercícios. Então, escolhe um exercício que goste, que isso é importante para a adesão, né? Experimentem, vocês vão encontrar alguma coisa que vocês gostem de fazer
e mantenham-se em movimento. Muito bem. Contatos, redes sociais, por favor, vamos compartilhar. Meu Instagram, @michelefontes.fisio. Lá tem todos os contatos, vocês podem falar comigo. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que Adorei, agradeço. Michele. Sempre bom demais tê-la aqui. Uma verdadeira aula. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente. Rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso último bloco. E é claro, eu conto com você. Não sai daí.